cumprimentar a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Maravilha estarmos aqui, mais um domingo, para podermos juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Um dia de clima bastante agradável, né? Fresquinho, deu para descansar bastante. E aqui estamos para louvar a esse Deus. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês juntamente comigo em Romanos, o capítulo 5. Vou ler até o versículo 5. Romanos 5, versículo 1 ao 5. Amém? Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso, pela fé, a esta graça, no qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Paulo fala aqui de duas coisas muito interessantes, da qual devemos nos gloriar. O primeiro é a justificação pelo meio da fé. Sabemos isso, é matéria primária do cristianismo, é entender que não somos justificados por obras, somos justificados pela fé. E uma vez que a palavra justificar significa tornar-se justo. Não significa dizer que deixamos de ser pecador, mas fomos feitos justos porque cremos em Deus, porque cremos no Filho de Deus. E então, uma vez justificado pela fé, podemos então agora ter paz com Deus. E isso é motivo de gloriarmos, isso é motivo para nos regozijarmos. A paz com Deus não está no mérito, não está na obra, não está na justiça própria. A paz com Deus está em entender que fomos justificados por intermédio da fé. Até aí tudo bem, nos parece fácil gloriarmos de tudo isso, pois recebemos de graça aquilo que Jesus pagou por nós na cruz. Mas o texto continua e Paulo fala algo interessante. E não somente nisso, fazendo menção à justificação pela fé, mas nos gloriamos também na tribulação. Aqui é a grande dificuldade de todo cristão. A grande dificuldade nossa é nos gloriarmos nas tribulações. Eu creio que de todos os apóstolos, Paulo foi um que não andou com Deus. Paulo não andou com Cristo, com Jesus em carne. Ele não viveu junto com Jesus naqueles ministérios. E diferente dos outros, Paulo foi o que mais foi martirizado, foi o que mais sofreu por causa do evangelho. Prisões, cadeias, perseguições e até mesmo, já no fim da sua vida, morreu decapitado. Paulo foi quem mais viveu tribulações. E vivendo todas essas tribulações, ele escreve aos Romanos falando justamente de gloriarmos nas tribulações. Gloriar nas tribulações significa dizer que entendemos que há um propósito de Deus em tudo aquilo que nós passamos. A caminhada cristã, ela não começa no pódio. A caminhada cristã, ela não começa no trono propriamente dito. A caminhada cristã, ela começa de fato nas tribulações. O povo de Israel, ao sair do Egito, a primeira coisa que eles enfrentaram foram o deserto.
Abraão, Isaac, Jacó, todos os heróis da fé, no começo da sua caminhada, eles enfrentaram tribulações. A tribulação ela é o começo de toda a caminhada cristã. Nesse contexto, nesse texto aqui, em que vemos a tribulação, nós entendemos que há um objetivo na tribulação, que diz respeito, vou ler o versículo novamente, não só nisso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. É gradativo o processo. Começamos com a tribulação, perseveramos na tribulação, somos aprovados com Cristo e então produzimos em nós esperança. É algo que acontece fase a fase. A Bíblia vai falar sobre isso. A vida cristã ela é feita de fase. Em vários textos Deus deixa claro que nós passamos por processos. E eu costumo dizer que o processo dura até entendermos o propósito. Enquanto não entendemos o propósito de Deus naquele processo, aquele processo vai continuar. Enquanto não entendemos o que Deus quer fazer na nossa vida, nós vamos continuar experimentando o processo. O processo não é algo palatável, não é algo gostoso de se viver. Porém, me parece até loucura de Paulo, numa ideia eminentemente carnal, falar que gloriamos também nisso, mas na verdade, o que está produzindo em nós, dentro do processo, é algo interessante. Nós precisamos, sobretudo, confiar o tempo todo na bondade de Deus. Confiar que, apesar das algures, apesar das dificuldades, o propósito de Deus é de algo muito melhor para a nossa vida. E a caminhada cristã não significa dizer que vamos ter apenas um processo. Isso vai acontecer várias e várias e várias vezes na nossa vida. Tribulação, produzindo perseverança, caráter aprovado, esperança. Uma certa feita, pastor Naor Pedrosa falava a respeito da caminhada cristã. Falava, a vida cristã é como se fosse uma espiral. A cada fase que concluímos, aumenta-se o desafio e vamos nos aproximando de Deus. Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, ele vai falar justamente sobre isso. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso aponta que a caminhada cristã, ela depende de fases. Cada fase, a sua peculiaridade. Mas, quando contemplamos a Cristo em todas essas fases, somos transformados de glória em glória, até adquirirmos então a imagem de Cristo. Vejamos que o objetivo de tudo isso é, sobretudo, produzir em nós esperança. Vamos passar por tudo isso para que chegamos até a esperança. Mas antes de chegar até a esperança, vamos passar por todas essas fases. A palavra tribulação, nesse contexto aqui, ela vem da palavra original tríplice, que traduzida literalmente, numa tradução do original para o português, ela poderia ser traduzida como a palavra pressão. A verdade é que é o seguinte, que somos pressionados. Essa palavra é a mesma que está lá em Mateus, no capítulo 13, versículo 21, quando Jesus vai falar a respeito da parábola do semeador. Vamos ler juntos? Mateus 13, 21.
Todavia, vou ler o 20 e o 21. Quando a semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo abandona. A palavra tribulação nesse contexto aqui é a mesma palavra que aparece lá em Romanos. E hoje interessante de tudo isso, que na Bíblia nada é por acaso, tudo tem uma razão, tudo tem um motivo. Toda vez que nós, diante da tribulação, cedemos a ela, não perseveramos na tribulação, nós somos considerados como um terreno pedregoso. Não criamos raiz. É a tribulação que vai nos fazer criar raiz em Cristo. A Bíblia em Salmo faz analogia que somos como a árvore plantada junto ao ribeiro. Só que essa árvore só é plantada junto ao ribeiro se o terreno não for pedregoso. Se não for pedregoso, essa raiz vai crescer e crescendo ela vai alimentar-se cada vez mais de Cristo e vai produzir uma folhagem vistosa, mas sobretudo vai dar frutos. Todavia, se não permanecemos diante da tribulação, somos considerados como terreno pedregoso, somos aqueles que não vai crescer. A palavra até ela foi recebida com alegria, ela até inicialmente germinou, no entanto ela não criou raiz, ela não sedimentou, automaticamente ela não vai produzir, nem crescer, nem produzir folhagem, muito menos frutos. Interessante que em Jeremias 18, a Bíblia também vai falar a respeito da analogia do oleiro e do vaso, e o começo de todo o processo de fabricação de vaso é passado pela prensa, passado pela pressão. A tribulação, ela é o começo de tudo. Nós precisamos ter essa consciência viva de que o começo da caminhada cristã é isso, para a gente não desesperar, para a gente não simplesmente acreditar que agora Deus não mais está conosco, simplesmente porque estamos passando por tribulação. Na verdade, ela é um dos processos que devemos inclusive nos gloriar, como o próprio Paulo diz, e nos gloriamos também na tribulação, porque a tribulação produz a perseverança. É justamente a tribulação. Uma vez que entendemos o perfil da tribulação, vamos entender e vamos perseverar. Essa é a segunda fase para alcançarmos a esperança. É inevitável que a tribulação acontecerá na vida de todos cristãos. Agora, a perseverança é a resposta com que damos para a tribulação. Podemos, se nós virmos o povo de Israel quando ele sai do Egito, alguns murmuraram, outros reclamaram, mas 2 jovens que saíram ainda criança foram os únicos que herdaram a terra prometida, porque permaneceram firmes, porque perseveraram. A perseverança não diz respeito ao nosso comportamento. Enquanto uns murmuraram e a terra se abriu, como os filhos de Corá, enquanto outros maldizeram, duvidaram, não acreditaram, enquanto tantas outras coisas aconteceram na vida daquelas pessoas, quem perseverou até o fim herdou a terra prometida. Aqui eu não estou falando de salvação propriamente, porque a salvação ela é mediante a fé, mas o reino é para aquele que for fiel até o fim. Na carta em Apocalipse 7, igreja da Ásia, a Bíblia vai falar: quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz às igrejas. E sempre vai falar: aquele que for fiel até o fim, receberás a coroa da justiça. Aquele que for fiel até o fim, será coluna no templo do meu Deus. A salvação é por meio da graça, ela é por intermédio da fé, mas o reino é para quem persevera. Na vida comum também, na vida cotidiana, a herança de Deus para nós é para aquele que persevera. No tempo da lei, o homem
Poderia ser sacerdote ou poderia ser rei. Mas Deus nos fez para ser sacerdote e rei. A bênção na nossa vida ela é dobrada. Nós fomos feitos para ser sacerdote e rei. Mas essa bênção é para aquele que persevera. A herança de Deus na nossa vida é para aquele que persevera. Nos tempos bíblicos, só entrou na terra prometida aquele que perseverou. Só adquiriu, só tomou posse da herança que Deus tinha dado aquele que permaneceu firme. Não simplesmente permanecendo, mas confiando na promessa que Deus havera feito aos seus pais. Quando estamos falando de perseverança, estamos falando basicamente em três coisas, três tipos de perseverança: perseverarmos na doutrina, perseverarmos na comunhão e perseverarmos em oração. Vejamos o que a Bíblia diz em Atos 2, capítulo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quando estamos falando de perseverança, talvez seja fácil perseverar em um dos pontos, mas a Bíblia nos convida a perseverar na doutrina. Doutrina aqui eu não estou falando do que nós usualmente entendemos nesse mundo secular, em viver debaixo de um jugo de opressão, como vivíamos outrora. Mas a doutrina, ela diz respeito, a tradução da palavra doutrina, ela pode ser traduzida e interpretada como princípios, fundamentos. Perseverar na doutrina significa perseverar no nosso princípio, que é Cristo. Perseverar no nosso fundamento, que é Cristo. É continuarmos o tempo todo ligado em Cristo. A vida está acontecendo, os problemas vêm chegando, amontoando, mas nós continuamos firme, confiando em Cristo. É o que o salmista vai falar: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. É nisso que devemos perseverar. Perseverarmos confiando em Cristo. Perseverarmos na comunhão. Aqui talvez nos pareça ser algo, pelo menos para mim, o mais difícil. Porque a comunhão ela vai se dividir em duas questões: a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Se por um lado devemos todos os dias buscar comunhão com Deus por intermédio do Espírito, precisamos também entender que temos que ter comunhão com os irmãos. O salmista vai falar isso no Salmo 33. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Viver em união é uma necessidade do cristão. Precisamos perseverarmos nisso. O irmão me ofendeu, me maltratou, mas vou perseverar em comunhão. O culto está chato, o pastor não está lá, mas vou perseverar em comunhão. Independente de quaisquer que sejam as circunstâncias, precisamos entender que Deus nos fez para vivermos em comunhão. E por último, no campo da perseverança, precisamos ainda entender e perseverarmos em oração. Em Romanos 12, o Paulo escreve: alegre-se na esperança, sejais paciente na tribulação e persevere na oração. Perseverar na oração nos mostra o quanto dependemos de Deus. A verdade é que nós, durante a nossa vida, aprendemos que oração é algo martírio. Isso vem até fruto de uma própria mentira do diabo no decorrer dos anos. A querer apontar para o homem conquistar a Deus por intermédio do sacrifício. E então a gente acredita que oração é aquele tempo que eu vou ficar ali de joelho, calejando num piso grosso ou algo dessa natureza, como se Deus nos ouvisse a partir do nosso sofrimento, do nosso martírio. Interpreta errado o que Paulo vai falar, que devemos apresentar a Deus como sacrifício vivo. A verdade é que oração não tem nada a ver com isso. Oração é relacionamento. Oração aponta para uma questão muito interessante,
que é o ego e o orgulho do homem. Quem ora mais é aquele que entendeu que depende mais de Deus. Se nós não estamos orando, ou se estamos orando pouco, pode ter certeza que estamos carregados de ego e de orgulho, porque estamos achando que somos alguma coisa e que não dependemos de Deus. Oração é coisa de quem depende. Oração é coisa de quem entendeu a dependência de Deus. Nós precisamos orar ao levantar, ao sair de casa, ao fazer um negócio, ao tomar uma decisão, em todo tempo, orando sem cessar. Oração não é martírio, oração não é penitência, oração é relacionamento com Deus. É relacionamento genuíno daquele que entendeu que depende muito de Deus. Quanto mais você busca a Deus, mais você compreende a grandeza dele. Não é uma questão aqui de obra humana, não é uma questão aqui de justiça própria. É uma questão de que quanto mais você se chega a ele, mais você compreende o tamanho desse Deus. E mais isso frutifica a sua fé. A moeda de troca do céu, nós alcançamos algo de Deus por intermédio da fé. Não é uma questão, eu vou orar 10 semanas para Deus me dar um carro novo. Não é uma questão de troca. Mas quanto mais eu mergulho nesse Deus, mais eu sei o tamanho dele e mais a minha fé é fortalecida. Precisamos perseverarmos também na oração. Perseverando uma vez na oração, isso vai produzir em nós o caráter aprovado. Nós somos o tempo todo testado por Deus. O tempo todo Deus nos testa. Se pegarmos o povo de Israel quando sai do Egito, Deus fala para Moisés que ele seria o libertador daquele povo, mas o primeiro teste que aquele povo enfrenta é o Mar Vermelho. Para quem já viveu 9 pragas no Egito, para quem já experimentou tudo o que Deus havia acabado de fazer, para quem viu Deus matando todos os primogênitos, transformando toda a água em sangue, enfim, trazendo todas as barbáries ali para que o coração de Faraó fosse então, permitisse com que eles saíssem, com que deixasse sair, poderia, aos olhos humanos de uma ótica da lógica, falar, mas como assim? Esse Deus que acabou de fazer tudo, agora o Mar Vermelho, ali era um primeiro teste que Deus apontava para aquele povo. E esse teste exigia fé, porque eles, numa ideia de fé, numa visão espiritual, seria o comportamento, olhar e falar, olha, o mesmo Deus que fez tudo o que fez, vai nos fazer passar por esse mar. Se o mar não se abrir, ele vai passar por cima, nós vamos andar sobre as águas. Fato é que o nosso Deus é quem nos dará a vitória. Na nossa vida, dia após dia, somos testados. Somos testados a nossa fé. Se pegarmos a própria história de Abraão, quando Deus fala para Abraão que dele lhe fazia uma grande nação. Abraão ainda não tinha filhos, e de repente Abraão tem-se uma fome em Canaã, onde Abraão residia, e Abraão pega e vai para o Egito. O Egito na Bíblia significa o mundo, Canaã significa a terra prometida. A diferença básica é o seguinte, é porque em Canaã, toda a produção dependia da chuva, dependia do céu. No Egito, o sistema produtivo do Egito, por ser as margens do rio Eufrates, do rio Nilo, ele era feito com base na irrigação, vinha de baixo. Ali tem um princípio espiritual muito interessante, porque Deus está mostrando para Abraão e mostrando para nós, a nossa dependência vem de cima. Abraão tinha sobre a vida dele uma promessa, de que ele seria pai de uma grande nação, e Deus havia sedimentado isso no coração dele, mas naquele momento ele duvida. Abraão seria imortal até que Isaac nascesse, mas Abraão ficou com medo de morrer de fome. Abraão duvidou, Abraão reprovou no teste. Isso é interessante. Mais à frente também, Abraão volta do Egito e traz com ele uma escrava do Egito, que é Agar, e a promessa continua viva na vida de Abraão. Mas mais uma vez Sara duvida da promessa e fala, olha, já sou velha, não posso ter filho, então tome Agar como esposa para que a promessa se cumpra. Mais uma vez Abraão foi testado e mais uma vez ele reprovou no teste. Isso para nós é importante,
para nós entendermos dois aspectos muito poderosos aqui nessa ideia do caráter aprovado. O primeiro é que não importa quantas vezes falhamos, Deus restitui. Não importa quantas vezes você falhou até hoje, quantas vezes Deus testou a sua fé e você foi negligente, quantas vezes Deus testou o seu caráter e você falhou, não importa. É sempre um novo dia para recomeçar diante de Deus. Mas aqui é importante também entendermos que toda vez haverá sim uma consequência. Consequências essas que talvez vão se arrastar por anos, talvez pelo resto da vida, como foi o caso de Ismael e de Isaac. Há quem defenda a ideia de que até hoje os conflitos entre as duas etnias em Israel diz respeito a esses dois filhos, de Agar e de Sara. Precisamos ter a convicção de que Deus ele restitui, mas precisamos sobretudo também entender que consequências existirão e talvez elas serão até eternas. Mas Deus ele testa o nosso caráter o tempo todo, testando a nossa fé, testando a nossa perseverança, testando o nosso caráter. É interessante porque quando vimos para Cristo, pelo menos quando eu comecei a conhecer essa nova perspectiva do Evangelho da Graça, uma palavra que chamou muito a minha atenção foi uma palavra chamada justiça própria. Eu acho que todo homem, todo cristão que se preze deveria dedicar um bom tempo para entender o que é justiça própria. Mas deveria dedicar um tempo maior ainda para pedir a Deus que tire de si toda a justiça própria. Justiça própria é querer você barganhar, você querer resolver tudo na força do braço. Desde o relacionamento com Deus, você querer alcançar algo de Deus com base no que você faz, até no nosso relacionamento cotidiano. Querer resolver tudo com base na nossa inteligência, no nosso trabalho. E diga-se de passagem, apesar de todos os dias eu pedir a Deus misericórdia, eu sempre sou testado. E nem sempre eu venço a justiça própria. Deus, o tempo todo, Ele vai nos testar. Quando você vai pedir, Deus, tira de mim a justiça própria. Obviamente que Ele não vai tirar, Ele vai nos dar controle sobre ela quando o tempo passa. Mas Ele vai criar circunstâncias para nós demonstrarmos que de fato temos um caráter de Cristo ou ainda continuamos tendo o velho homem. Ele sempre vai colocar diante da nossa situação circunstâncias para nós demonstrarmos que de fato nascemos de novo, que de fato somos nova criatura, que de fato temos uma nova natureza. Mas é muito comum na primeira circunstância da vida nós já tentar resolver as coisas pela força do braço, querer ir para a ignorância, deixar o velho homem querer ressuscitar dentro de si. Mas é interessante que Deus ele sempre vai proporcionar essas circunstâncias para que de fato nós reconheçamos a nossa insignificância e voltamos para Ele. E assim voltamos mais uma vez a abrir mão da justiça própria e entender que nós mesmos somos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus. Mas uma vez que adquirimos esse caráter aprovado diante de Deus, e aqui não é uma questão de merecimento, é uma questão de reconhecimento. Acho que o mais interessante do caráter aprovado diante de Deus não é porque eu me tornei perfeito, é porque eu reconheci que em mim não há nada de bom, e que só é bom, o único que é bom é Deus. Então só há bondade em mim se Cristo estiver em mim. De mim mesmo eu não consigo falar uma palavra sequer do amor de Deus, mas Deus usa a minha boca para falar. De mim mesmo eu não consigo nada, mas Deus faz tudo por mim. O caráter aprovado diante de Deus não é aquele que não peca mais, mas aquele que reconheceu que é pecador e busca a misericórdia de Deus dia após dia. O caráter aprovado diante de Deus não é aquele que simplesmente se faz de humilde, é aquele que reconheceu que ele é feito do pó, que ele não é nada, mas que Cristo é tudo na vida dele. Isso aqui nós não podemos deixar com que isso também produza uma falsa modéstia em nós, porque nós queremos o tempo todo se justificar diante de Deus com base nos nossos méritos. Eu venho diante de Deus e falo, olha Deus, eu não sou nada, eu não presto. Aí a justiça própria quer falar dentro de mim, mas tem algo bom em você já está reconhecendo isso, você é humilde. De fato, nem a nossa humildade humana tem serventia diante de Deus. Nós precisamos entender que dentro de nós não tem nada que possa aproveitar. A única coisa que se aproveita diante de nós é Cristo.
Há uma história muito interessante, e claro que é uma fábula, que fala a respeito da entrada triunfal de Jesus. E quando Jesus entra triunfalmente, montado sobre uma jumenta, então os animais perguntam para aquela jumenta, né? Fala para mim como foi seu dia. E ela fala, foi fantástico, eu entrei em Jerusalém e todo mundo me aplaudia, foi um dia incrível. Na verdade ela só era uma jumenta, quem estava sendo aplaudida é quem ela estava carregando. Por mais isso se aplica a nós, nós não somos nada. Se somos alguma coisa é porque temos Cristo em nós. Os aplausos nunca podem ser para o homem, a glória nunca pode ser para o homem, porque de nós mesmos não temos nada. Mas quando reconhecemos isso, encontramos então um caráter aprovado diante de Deus. E a partir desse caráter aprovado, temos então esperança. A esperança é a causa de estarmos aqui. Quem de nós um dia não ouviu falar de um arrebatamento, da ressurreição, de um céu, de um novo céu, uma nova terra, e então não se encheu de esperança? A esperança é o que nos move. Um homem sem esperança é um homem morto-vivo. Se você não tem esperança de dias melhores, a esperança é uma expectativa. Mas a nossa expectativa não é uma mera expectativa de melhora. É uma certeza de que Cristo já fez tudo por nós. De que somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. É uma certeza de que já fomos abençoados. Essa é a esperança que nos move. Quando atingimos esse caráter aprovado diante de Deus, que entendemos que não somos nada, entendemos que Ele é tudo, e aí sim, nós somos cheios de fé para poder voltar-se para Cristo e falar, olha Deus, em mim não há nada de bom, por mim mesmo eu não posso nada, mas me dá. E Ele dá. Eu sempre falo, qual a diferença para Deus de R$1 ou 1 milhão? Nenhuma. Mas para nós isso pode mudar tudo. Isso pode ser o divisor de água da nossa vida, de reinar com Cristo ou não reinar. Mas no dia que tivermos um coração transformado, que tivermos adquirido esse caráter aprovado diante de Deus, em que ter R$1 ou ter 1 milhão não vai fazer diferença nenhuma, Deus nos dá. Porque o nosso coração não está mais nisso. Que diferença faz para Deus uma bicicleta ou uma Ferrari? Para Ele nenhuma, Ele não é limitado. Se Ele te der uma Ferrari, não significa que Ele vai ficar menos rico. Muito pelo contrário, Ele continua sendo rico. Mas a diferença sempre vai estar em nós. Mas quando nós entendemos o propósito da tribulação, entendemos que essa tribulação vai produzir em nós um caráter aprovado diante de Deus, uma vez que perseveramos na tribulação, então nós podemos receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para nós. Bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Interessante da bênção espiritual também, porque Deus Ele tem prazer em nos usar. Não pense em nós que Deus vai descer aqui agora para curar essa nação. Deus vai usar nós para sermos instrumento para falar do amor de Deus a essas pessoas e levar a cura a essas pessoas. Não pense em nós que Deus vai descer para ir pregar o evangelho. Ele já fez isso uma vez. Ele quer usar nós. Mas até nisso precisamos ter um caráter aprovado diante de Deus, para quando formos não seja nós, mas que seja Cristo em nós. O diabo ele vai sempre querer usar isso em nós. Ele vai sempre querer usar essa justiça própria, esse ego, para impedir a obra de Deus em nós. Toda vez que nós tentarmos fazer por nós mesmos, vamos fracassar. Aí o diabo sempre vai nos usar isso, tentar fazer nós querermos ser grandes. Olha, você fala bem, você ora bastante, você então é alguém grande. E isso é uma inverdade. Nós precisamos adquirir esse caráter aprovado diante de Deus, reconhecendo a nossa insignificância e reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida e consequentemente entendendo que Ele é bom. E assim podermos usufruir de tudo aquilo que Ele tem para nós. Assim nós adquirimos esperança, mas não é uma esperança qualquer. Não é uma mera expectativa, é uma firme expectativa.
Em Hebreus, Paulo vai escrevendo aos Hebreus, ele vai falar sobre a fé, e ele vai falar o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Nossa expectativa não é algo falacioso, não é algo abstrato, é algo concreto. Até nisso, a palavra fé, no original, a palavra fé, se traduzida literalmente no nosso idioma, seria agarrar firmemente. Não existe substantivo abstrato no hebraico, só existe lá substantivo concreto. Isso significa dizer que a tradução da palavra fé é aquele que agarra firmemente, que não solta. Fé é isso, é uma certeza inabalável. E essa certeza se aplica a tudo, se aplica às bênçãos espirituais. A Bíblia vai falar que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Se aplica à cura, se aplica à transformação, se aplica a tudo. Uma vez que temos fé, Cristo faz. Uma vida de esperança é essa, é uma vida de fé. É uma vida crendo no que Deus já fez, na obra consumada da cruz. É crer no que está escrito lá em Isaías 53. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades. Ele já levou na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e foi ferido pelas nossas transgressões. É entender que já fomos perdoados. A fé, a vida de esperança, a vida de fé nos faz crer que Ele já nos perdoou, que Ele já levou nossa dor, que Ele já levou a nossa enfermidade. Tudo foi com Ele. E para isso que precisamos? Crer. A Bíblia vai falar o tempo todo, e é muito claro a respeito disso. Vai falar: se creres, verás a glória de Deus. O verbo o tempo todo que a Bíblia vai usar é o verbo crer. Não é se comportar bem, verás a glória de Deus. Não é se você não tiver pecado, Deus vai te usar. Não é se você não pecar, que as coisas vão acontecer na sua vida. Não é isso, é se crer. Porque crer corretamente produz o comportamento correto. A ideia do crer está relacionada a justamente o que está sedimentado nas paredes dos nossos corações. É crendo num Pai amoroso, que nos ama, que sobretudo deu a vida do seu Filho por nós, que nós vamos produzir um comportamento correto. Talvez as pessoas se perguntem: mas se você falar sobre isso, talvez as pessoas vão agora pecar deliberadamente. É o contrário. Se eu sei que eu sou amado, eu sei que eu não preciso mais dessas coisas. E então, uma vez que adquirimos essa vida de fé, essa vida de esperança, nós temos um comportamento correto diante de Cristo. Não é o que nós fazemos exteriormente que vai produzir uma transformação interna. É a transformação interna, crendo corretamente, que vai produzir um comportamento externo. Paulo vai falar sobre isso também. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para assim experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos mudar o que cremos para termos uma vida de fé e uma vida de esperança, tanto nas coisas dessa vida quanto na vindoura. Pedro vai falar sobre essa vida de esperança, e é um texto que, quando eu lia ele hoje, muito me enchia de alegria meu coração, porque a esperança, essa vida de fé, ela é um estilo de vida que Deus pensou para nós. Ela não é um mero meio para alcançarmos algo de Deus. Ela é um estilo de vida. A Bíblia vai falar que devemos andar por fé, ser guiado por fé e não por vista. Deus quer que nós tenhamos esse estilo de fé. Esse estilo de fé é crer que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Ah, mas nem tudo é tão bom. Mas está cooperando para o nosso bem, porque Deus está usando aquela situação, usando aquilo para nos transformar, para moldar o nosso caráter. Quando Pedro fala sobre isso, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou para uma vida em esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar,
guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar nos últimos tempos. A fé é um estilo de vida que Deus, na sua infinita misericórdia, estabeleceu para nós. A certeza de uma vida, de um reino em vida, mas a certeza também de herdarmos uma herança incorruptível que já está muito prestes de ser revelada a nós. Amém? Precisamos, sobretudo, entender o processo, cada fase desse processo, entender que há um propósito na tribulação. E toda vez que diante da tribulação estivermos, perseverarmos firme, para que assim obtenhamos um caráter aprovado diante de Deus e, consequentemente, adquirimos a esperança, pois é esse estilo de vida que Deus quer implementar em nós. É uma vida de fé e de esperança. Amém? Sim? Amados, o nosso pastor, ele estava em Aripuanã, discipulando e, enfim, estava lá, foi ministrar ontem em Aripuanã e tinha outras atividades para resolverem, por isso ele não voltou a tempo. Mas creio que aviso nós não temos nenhum, a não ser que a torre de oração voltou todas as terças. Na terça passada nós a fizemos das 18 às 19, ou melhor, das 19 às 20. Eu creio que vamos continuar com esse horário, é meio de semana, todo mundo sai cedo e chega cedo em casa, dá tempo de fazer muita coisa ainda e descansar. E eu gostaria, sobretudo, de convidar cada um para estar participando conosco na torre de oração. A torre de oração, ela tem sido um canal de bênção na vida de todos aqueles que têm vindo. Não por uma ideia mística de coisas mais de mantras, mas por uma ideia real de que aquele que busca encontra. E toda vez que temos vindo aqui, Deus tem se revelado cada vez mais, tem nos enchido de fé, tem feito transbordar o nosso coração, tem derramado a sua glória aqui. E eu gostaria que toda a igreja pudesse estar vindo, porque Deus é um Deus inesgotável e Ele tem para todos. A gente só precisa buscar isso dele. Então, na próxima terça estaremos na torre. As celas continuam do mesmo jeito, né, Lur? Já vai começar as celas presenciais essa semana? Então, amados, temos várias células acontecendo. E é importante com que vocês participem de uma célula. É importante perseverarmos na comunhão. E a célula é um ambiente de comunhão também. Não é um lugar em que reunimos para falar da vida dos outros, não é para falar de coisas seculares, mas é um lugar em que reunimos para falar do amor de Deus. Então, tenha esse capricho de estar buscando frequentar uma célula. Isso vai mudar muito, vai te proporcionar um crescimento espiritual muito grande. Amém? Finaliza para nós, Maior. Orai a bênção apostólica. Vamos colocar de pé, para nós abençoar vocês, para poder irmos para casa. Senhor nosso Pai, obrigado, meu Pai, pela vida de cada irmão que esteve aqui nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Pai, levá-los em paz, meu Pai, como o Senhor trouxe eles, meu Pai. Que eles tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Vão em paz e o Senhor vos acompanhe.